Olá, eu me chamo Isabela e hoje eu vou apresentar um algoritmo crucial na área de otimização de redes, que é o algoritmo de Edmonds-Karp. Eu vou primeiro apresentar a nossa equipe do trabalho, o Fabrício Silva, a Isabela de Queiroz, que sou eu, e o Matheus Eduardo. Aqui é a agenda do nosso slide, iniciando na introdução, logo em seguida demonstrando o pseudocódigo do algoritmo, e depois usando esse pseudocódigo para solucionar um exemplo, um problema que a gente mesmo criou, e logo em seguida a bibliografia usada no nosso trabalho. Esse algoritmo ele foi desenvolvido por Jack Edmonds e Richard Karp em 1972. Esse algoritmo é uma variação do famoso algoritmo de Ford-Furquson, destinado a encontrar o fluxo máximo em uma aresta em uma rede direcionada com capacidade nas arestas. Eu vou dar o contexto histórico também, que antes da gente entrar nos detalhes do algoritmo de Edmonds-Karp, é importante reconhecer os notáveis contribuidores por trás dele, que é o Jack Edmonds, que é conhecido por suas valiosas contribuições na área de otimização combinatória, enquanto Richard Karp ganhou destaque por seus avanços na teoria da complexibilidade computacional. E juntos eles desenvolveram uma solução que encontrou aplicações em roteamento, transporte e alocação eficiente de recursos. Eu vou falar um pouquinho sobre antes de entrar no caminho aumentativo, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto do problema que esse algoritmo deseja solucionar, que é o problema do fluxo máximo, que ele visa determinar a maior quantidade de fluxo possível entre um nó de origem e um destino em um grafo orientado, levando em consideração as capacidades limitadas das arestas. Isso tem aplicações práticas em diversos cenários, como transporte e distribuição de recursos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o caminho de aumento, que é uma das bases do algoritmo de Edmonds-Karp, é o conceito da capacidade residual. Isso se refere à quantidade de fluxo adicional que uma aresta em uma rede de fluxo pode acomodar, levando em conta o fluxo já existente. Além disso, utilizamos o conceito do caminho de aumento, que é uma rota no grafo que possui capacidade não utilizada em suas arestas. Esse caminho é fundamental para aumentar o fluxo na rede. Aí a principal diferença entre o algoritmo do Ford e o do Karp é que o algoritmo do Ford oferece várias estratégias para escolher os caminhos de aumento, como uma busca em profundidade, que é o DFS, ou uma busca em largura, que é o BFS. Por outro lado, o algoritmo do Edmonds adota sempre a busca em largura, que é o BFS, para escolher o caminho de aumento. Isso resulta na escolha do caminho mais curto, o que melhora significadamente o desempenho do algoritmo, evitando loops infinitos, que acontece dentro do algoritmo do Ford, onde entra em um loop infinito e muitas das vezes ele não consegue obter uma resposta no final do processamento do algoritmo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a eficiência e a complexibilidade do tempo. Falando sobre a eficiência, é crucial considerar a diferença entre os dois algoritmos. O algoritmo do Ford pode variar em eficiência dependendo da estratégia de escolha do caminho de aumento, podendo até mesmo entrar em loops infinitos se for mal implementado dentro do problema. Em comparação, o do Edmonds-Karp, graças à escolha sistemática do BFS, que é o de largura, ele é garantido que sempre ele vai chegar num resultado final dentro do problema, e tornando ele mais seguro e mais eficiente para a escolha do problema do fluxo máximo. A complexibilidade do tempo de algoritmo do Ford, ele depende, como já foi falado, da escolha do caminho, e o do Edmonds, ele sempre escolhe largura, onde a complexibilidade do tempo do Karp
é O vezes V vezes E elevado a 2, onde V é o número de vértices e E é o número de arestas. Aqui tem alguns conceitos importantes que eu já falei. Aqui, inicialmente, tem um conceito de grafos de fluxo, que é as características, né, que esse grafo tem, que seria um grafo orientado, arestas ponderadas e fluxo definido, uma fonte e um semiduro. Logo em seguida tem a definição de fluxo máximo, que eu já expliquei, capacidade residual, que é também o caminho de aumento, né? Aqui também tem caminho de aumento. E a capacidade residual. A diferença entre as duas é que uma é a quantidade de fluxo adicional que uma aresta de uma rede pode acomodar, e a outra é a rota que esse fluxo dentro do grafo, ele vai ser direcionado, né? Uma conclusão agora da nossa introdução é que, em resumo, o algoritmo do Edmonds-Karp é uma variante do algoritmo de Ford. É uma ferramenta poderosa para resolver problemas de fluxo máximo em rede. Sua escolha estratégica da busca em largura, que é o BFS, para caminhos de aumento e sua eficiência assegurada o tornam uma opção confiável para a otimização de redes. Portanto, a contribuição de Jack e Richard para a teoria da complexibilidade computacional e a otimização combinatória continua a impactar positivamente áreas como roteamento, transporte e alocação eficiente de recursos. E essa foi a introdução do nosso algoritmo, que é o algoritmo do Karp, que ele trata o problema de fluxo de rede. Olá, eu me chamo Matheus e vim exemplificar por meio de código o algoritmo de Edmonds-Karp. Como dito anteriormente, ele é uma variação do algoritmo de Ford-Fulkerson, que vem para resolver problemas no fluxo de rede. O de Edmonds especificamente vai resolver esse problema por meio do fluxo máximo. A seguir, nós temos as especificações de como foi escrito esse algoritmo, que é basicamente na linguagem Python, assim como utilizando matrizes de adjacência. Um fato curioso que eu tenho visto é que em Java as pessoas costumam utilizar bastante também listas de adjacência no lugar de matrizes. E logo a seguir nós temos as funções iniciais que temos a definite, que vai ser basicamente o constructor responsável pela criação dos grafos, utilizando os vértices e os pais assim, por meio das matrizes de adjacência. O def-bfs, que vem logo a seguir, ele é responsável por realizar uma busca em largura nessa rede residual em busca do caminho aumentante, onde nós temos basicamente o source representando o node de origem, e o sync o node de destino, onde nessa função nós vamos começar no node de origem e visitar todos os seus nós vizinhos até que ainda haja capacidade não utilizada nas arestas. A seguir nós temos a MaxFlow, que é a principal implementação do algoritmo de Edmonds-Karp, que ela basicamente vai calcular o fluxo máximo na rede. Ela vai calcular esse fluxo máximo desde a origem até o destino. E esse algoritmo, especificamente, ele é executado em loop enquanto ainda houver caminho aumentante na rede residual. Então, exemplificando melhor, o primeiro passo que nós teríamos é chamar a função BFS para encontrar um caminho aumentante. Se caso não haja um caminho aumentante, então o loop termina e o algoritmo retorna o fluxo máximo. Então, em contrapartida, caso haja um caminho aumentante, no caso, ela busca um fluxo mínimo disponível e disponível no caminho aumentante da etapa anterior. Então, logo a seguir, após encontrar esse fluxo mínimo, ela percorre novamente o caminho aumentante para atualizar os fluxos ao longo das arestas nesse caminho. E essa atualização vai ser por meio da subtração do fluxo do caminho, das capacidades das arestas originais e adicionando o mesmo valor nas arestas reversas da rede residual. Então, basicamente, o próximo caminho nós temos o adicionar o fluxo mínimo que foi encontrado anterior
no caminho aumentante, né, esse fluxo mínimo será adicionado ao fluxo máximo total. E por fim, nós vamos ter a continuação do loop até que ainda haja caminhos aumentantes disponíveis nessa rede residual. Basicamente é isso que essa função MaxFlow vai estar fazendo, por isso que ela é tão importante dentro do algoritmo. E então, logo a seguir, o Fabrício vai estar dando algumas exemplificações de como funciona o restante para que você entenda com maior profundidade sobre o algoritmo. Olá, eu me chamo Fabrício e eu vou explicar para vocês a parte dos exemplos que vamos dar aqui sobre o algoritmo de Edmonds-Karp. Começando aqui pelas aplicações, vale lembrar que as principais aplicações do algoritmo estão sempre relacionado a coisas que usam fluxo máximo, ou seja, fazem uso, desenham ali, né, uma rota e dentro dessa rota busca levar sempre a maior quantidade de unidades possíveis. Eu falo unidades porque pode ser fluxo de dados, pode ser um fluxo de transporte de mercadorias, distribuição elétrica, né? Pode ser uma rede de distribuição elétrica. Então, vai sempre ali buscar essa ideia de transportar a maior quantidade de unidades possíveis, seja do que for. A exemplo, por exemplo, do que aparece aqui no nosso mapa. Essa imagem aqui que é para ser usada de exemplo, onde ela representa ali, né, uma rede de distribuição elétrica. E nessa rede de distribuição elétrica, a gente teria ali como vértices, né, os círculos em azul, que representam ali as principais bacias, e os principais centros de carga, que são os pontos em preto. E cada linha ali, seja ela vermelha, verde, preta, está representando ali o que seriam as arestas ponderadas, visto que elas mostram a quantidade de quilowatts possíveis dentro daquelas redes. O nosso código de aplicação ele vai seguir o mesmo exemplo do código que foi do código fonte. A diferença é que aqui a gente vai trazer, né, uma matriz de dados, uma representação em forma de matriz de adjacência, que no caso é o grafo, e vamos dar um exemplo ali do cálculo, de como ficaria o cálculo do fluxo máximo. Nosso algoritmo, né, tipo, vamos adotar a ideia de uma rede de distribuição de energia elétrica e ali cada cidade vai ser representada em forma por um nó, né, vai ser representada por um nó ou vértice e as arestas entre essas cidades representam as linhas de transmissão de energia, cada uma com sua respectiva capacidade ou ponderação e vai sempre buscar ali o fluxo máximo entre a cidade de origem e a cidade de destino escolhida, considerando, claro, a busca em largura e sempre o caminho buscado vai ser sempre o menor possível, ou seja, o caminho mais curto entre os nós, entre os vértices, entre cada cidade, no caso. Vai ser, por exemplo, aqui uma das principais funções, né, que vai ser ali para atualizar, ou seja, ela vai, após encontrar o caminho de aumento, ela vai atualizar o vértice, ou seja, a capacidade residual do vértice. Por exemplo, se o vértice tem capacidade 10 e já passaram 7 unidades por ali, ele vai atualizar para 3, para quando for calcular o próximo fluxo máximo, não ocorrer um erro. A gente vai, tipo, porque aí o algoritmo vai buscar o caminho o fluxo máximo mais curto possível, já sabendo da capacidade residual do vértice que ele quer passar, para não ter problema ali de congestionamento, vamos dizer. Trazendo aqui o nosso exemplo, vale lembrar principalmente que aqui onde está aqui 0, 1, 2, 3 e 4 ali na lateral e na parte de cima, não faz parte do código original mesmo, só trouxe para representar ali o que seriam as linhas.
representar ali em coluna, para a gente achar ali as coordenadas dos valores. Aí o nosso grafo ele vai começar ali no zero, no vértice zero, que vai ser a nossa fonte, nossa base, né? Só envia, ele só é a fonte da linha de transmissão. E o vértice 5, que vai ser ali o nosso sumidor, ou seja, ele só recebe. O vértice zero vai ter como cidades vizinhas ali, a cidade zero vai ter como cidade vizinha a cidade 1 e 2. Já a cidade 1 vai ter como cidades vizinha a cidade 2 e 3. A cidade 2 vai ter como vizinha a cidade 1 e 3. E 1, 3 e 4 no caso. A cidade 3 tem como cidade vizinha a cidade 5. A cidade 4 tem como vizinha a cidade 3. E a cidade 5, como ela é o sumidor, ela não tem como cidade vizinha nenhuma outra cidade. Vai ser calculado ali, né, da cidade de origem 0 para a cidade de destino 2, depois para a cidade de destino 3 e logo após para a cidade de destino 4. Da cidade 0 para a cidade 2, como a cidade 2 é a cidade vizinha de 0, é o caminho mais curto possível e tem um fluxo 5. Logo, vai ser transportado 5 unidades da cidade 0 até a cidade 2. Para a cidade 3, buscando ali, né, o caminho mais próximo possível, vai ser feito o caminho de 0 até a cidade vizinha 1 e da cidade 1 até a cidade vizinha 3, que vai ter o transporte ali de 7 unidades. Vale lembrar que, por exemplo, de 0 a 1 tem a capacidade de 10 unidades, mas de 1 a 3 tem apenas a capacidade de 7 unidades. Então, o gargalo ali vai ser 7 unidades. Logo depois é calculado até a cidade 4, que vai ser o caminho mais próximo possível seria de 0 a 2 e de 2 a 4. Mas, visto que 2 é a cidade vizinha de 0 e 2 tem como cidade vizinha 4. Mas, como já foi passado ali de 0 a 2 o fluxo máximo de 5, a capacidade residual de 0 a 2 atual é 0. Logo, o caminho mais próximo possível vai ser de 0 a 1, 1 a 2 e de 2 a 4. De 0 a 1, como já passaram 10 unidades e 7 foram enviadas de 1 a 3, de 1 até 2 vão ser enviadas 3 unidades. E de 2 até 4 vai ser enviadas mais 3 unidades. Vale lembrar que a capacidade de 2 até 4 seria 8, mas só tem 3 unidades possível. Então, esse vai ser o nosso fluxo máximo. Aqui é a nossa bibliografia. Para quem quiser pesquisar, quiser olhar alguma coisa, realmente se interessou e quiser buscar algo do tipo. E obrigado por quem está assistindo. E qualquer coisa, qualquer dúvida, só procurar a gente nos e-mails que estão aqui.